Eu acho que para falar do surgimento do NEP, tem um pano de fundo que junta três espécies de conjunturas, né? Uma é a conjuntura histórica do Brasil, naquele momento, no início dos anos 80. A outra é uma conjuntura científica, uma problemática científica que começava a se instalar na Unicamp. E uma terceira a gente poderia chamar de uma conjuntura intelectual no campo das ciências humanas no Brasil. Nós tivemos um grande líder nisso, que foi o professor Vilmar Faria, Vilmar Evangelista Faria. Quer dizer, o Vilmar trouxe essa preocupação não só do ponto de vista da integração das nossas disciplinas, dos nossos esforços de pesquisa, mas o Vilmar trouxe também uma outra problemática. Eu nunca me esqueço que numa conversa informal, dizendo, puxa, está acontecendo tanta coisa na Europa, né? Tanto que a primeira reunião do grupo, que depois viria se constituir o NEP, sabe qual foi o seminário? Foi um livro que era A Crise Fiscal do Estado. Foi assim que nós entramos no universo das políticas públicas, olhando a Europa. Vilmar Faria, Maria Hermínia Tavares, Sônia Draibe, Paulo Renato Costa Souza, Ana Maria Kaneski, José Guilherme Cantor Magnani, um antropólogo, Cláudio Salme eventualmente se reuniu. Então, eram pessoas que estavam ali, eram umas 10 a 15 pessoas que participavam desses seminários às quartas-feiras. Era um grupo de professores que pertencentes a diferentes institutos, né? Quer dizer, Instituto de Economia, a área de Ciência Política, as ciências sociais aplicadas à medicina e à educação também. O Vilmar Faria foi uma pessoa fundamental para o NEP. Ele foi um embaixador do NEP em vários espaços, nacionais e internacionais. Quarta-feira era mais ou menos sagrado, tinha um texto, um expositor, nós íamos lá, ou estudávamos um texto, ou alguém apresentava o resultado de pesquisa, mas sempre nessa linha das intervenções do Estado, como elas se dão. Então essas coisas começaram assim, com seminários, com discussões informais, e aos poucos fomos percebendo que também seria necessário repensar um pouco as estruturas acadêmicas. Quando o professor Pinotti assume a reitoria da Unicamp, nós voltamos à carga, até porque um dos membros do grupo, Paulo Renato Souza, seria o assessor da Assessoria de Desenvolvimento Universitário, né? E que tinha por função tratar questões do desenvolvimento universitário, inclusive da questão da interdisciplinaridade. Aí levamos o projeto do professor Pinotti, ele disse que ia ler no fim de semana. Quando ele voltou, ele tinha a ideia de criar 14 núcleos. Gostou tanto da ideia, inclusive o nosso co-irmão Nepo. A ideia de núcleo ela é muito mais ágil do que a ideia de departamento. Mas eu acho que o documento mais importante para a Unicamp é a criação dos núcleos interdisciplinares de pesquisa. Aí a ideia de núcleo, né? E que foi, no momento, eu acho assim, bastante inovador no país, inspirou outras instituições. Eu acho que do ponto de vista da institucionalização, ocorreu. Nós, em 96, nós já estávamos, sabíamos claramente o rumo institucional do NEP. Tinha sua sede, tinha seu estatuto, tinha os mandatos claros, a renovação passou a ser feita normalmente dos conselheiros da direção. Então, isso daí foi, se eu comparo com 86, isso foi um ganho bastante grande. Eu assumi a direção do NEP depois da Maria Hermínia. A Maria Hermínia o Jorge Milioli foi o primeiro diretor. Eu cobri os anos de 86 até 96. No ano de 85, nós já começamos a fazer o Brasil. E isso já deu legitimidade. Eu digo que os ventos eram favoráveis, porque nós já começamos a mostrar que éramos capazes e podíamos produzir pesquisa de qualidade. Os ventos eram favoráveis também, porque nós saímos na frente no país em análise de política pública. Essa publicação é marco. O Brasil
1985, relatório sobre a situação social do país. Fizemos algo importante aqui, que era naqueles anos de redemocratização do país, uma publicação extraordinária chamada Relatório sobre a Situação Social do País. Inovar as análises nas políticas, não é? Trazendo novos referenciais. Meu entendimento foi uma publicação muito importante, não é? E que trouxe uma visão bastante ampla e densa, né, das diferentes políticas sociais governamentais, como a de saúde, a de educação. Não era um projeto financiado, isso era feito sem recursos, né? Nós não tínhamos financiamento para isso. Não tivemos nem para a gráfica. Essa primeira impressão foi feita aqui no Instituto de Economia, na gráfica do Instituto. Foi isso que me levou, em 94, a correr quando eu soube que o Grama ia fazer o renda mínima. Eu fui bater na porta da prefeitura para dizer, olha, nós queremos acompanhar desde o primeiro dia o seu programa, sem um tostão de vocês. E começaram os entendimentos para aquilo que seria o primeiro programa de renda mínima do Brasil, que passou a ser o programa de Campinas, isso é muito importante, a se constituir num modelo cognitivo para combate à pobreza. Quando o prefeito de Campinas, Roberto Magalhães Teixeira, conhecido por todos como Grama, implantou um programa de renda mínima nesse município, nós fizemos um exaustivo acompanhamento desse programa. O primeiro relatório, infelizmente o Grama não pôde lê-lo, porque ele faleceu no dia 29 de fevereiro do ano de 96. E no município de São Paulo, a questão que nós tínhamos era as famílias pobres são as mesmas, não? Por que tantos programas? Então começamos aí a fazer uma experiência de unificação desses programas. E eu creio que é essa experiência com a unificação que me leva para o governo federal, para o gabinete do presidente da República, para o programa Bolsa Família. A segunda etapa que nós estávamos aqui, as pesquisas já não eram... Nós não tínhamos que demandar tanto, através das relações mais personalizadas, os recursos de pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, o núcleo já começou a receber demandas, inclusive da área federal. Isso foi um salto de pesquisa no NEP, foi pela primeira vez, o ministro era o Paulo Renato. Nós propusemos que a gente, então, acompanhasse esses programas, que eles estavam sendo implementados. Quando acabou a pesquisa, nós tínhamos uma massa de informação. O que é que o Paulo fez quando nós terminamos? Ele me procurou e falou, olha, eu quero a seguinte coisa, eu quero que os seus pesquisadores, eu não quero ouvir só você e o Pedro, eu quero que os seus pesquisadores venham para Brasília, eu vou fechar o ministério e eu quero ouvir dele. E nós passamos um dia inteirinho, o ministro com todos os seus funcionários, altos funcionários, e os nossos 30 pesquisadores falando o que viram e o que não gostaram, o que acharam ruim. E ainda mais tarde, né, alguns ministérios, como foi o caso do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, já no governo Fernando Henrique, adotaram também essas políticas, que você teve o Bolsa Escola. Né? Agora, veja que interessante, quem que era o ministro? Era o Paulo Renato, que era um dos criadores do NEP. Eu sou muito devedora desse ambiente do NEP, no que diz respeito à pluralidade de opiniões, no que diz respeito à capacidade de aglutinar aqui os diversos institutos e saber que o papel da universidade é ser crítica, mas a universidade tem compromisso com a sociedade. Passou por aqui uma geração. Nós tivemos aqui na área da saúde, Ana Luísa Viana, que foi professora no Instituto de Medicina Social da UERJ, uma especialista na área da saúde.
A Marta Rett, que passou por aqui também, hoje é professora na USP, foi orientanda da professora Sônia Draibe, que sabe tudo e mais alguma coisa sobre o federalismo no Brasil. Tivemos aqui Eduardo Noronha, que estudava e sabia muito sobre o mercado de trabalho, hoje professor em São Carlos. Então tem toda uma geração, eu me sinto assim privilegiada por ter convivido com uma geração tão generosa, com tantas inquietações e com tantos compromissos com o Brasil. E o NEP tinha um projeto e essa universidade tinha projetos e tinha compromisso. Foi uma conjunção, foi uma felicidade, digamos, uma conjunção muito de fatores muito especiais para que isso se desenvolvesse dessa maneira. Eu não acho fácil fazer interdisciplinaridade nesse país, não, de jeito nenhum. Não é. É muito difícil. Algum progresso teve, vamos dizer, possibilitou o espaço do núcleo de você fazer uma interlocução com outras políticas e de encontrando formas comuns de análise, que a interdisciplinaridade não é só agregar, né? É também você redefinir objetos, né? E isso é um processo bastante complexo, né? Que envolve o conhecimento, envolve disposições. Vou começar pelo NEP. Né? A problemática de políticas públicas hoje que se recoloca no Brasil é muito diferente daquela que nós enfrentamos. Né? Hoje você tem uma sociedade, felizmente, uma sociedade plural, né? Que a gente chama em ciência política de uma sociedade poliárquica, onde você tem vários focos de emissão de poder. Quer dizer, não se concentra tudo mais no Estado. Hoje, na sociedade civil, você tem capacidades instaladas, uma certa capacidade, orientar nossa capacidade de fazer pesquisa.